A paz de Cristo a todos, irmãos. Vamos dar continuidade, ou vamos continuar no assunto, o que nós temos falado nesses dias, sobre o esquecimento que Israel fez. Esqueceram-se de Deus. Além de não conhecer a Deus, ainda esqueceu das boas obras que o Senhor Deus fez por eles e continua a fazer. Eles rejeitaram a promessa e com razão pereceram. E isso veio como uma praga, passou por toda a humanidade e vai continuar por toda a humanidade, até que Cristo volte para buscar o seu povo, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e abraçaram a Cristo como seu Salvador. Eu quero pedir a você que nos ajude a continuar com esse trabalho, a pregar o Evangelho, que você se inscreva no canal. Esse canal é seu, Coluna de Betel, a porta do céu. Existem muitas igrejas, Coluna de Betel, mas esse canal não tem ligação ministerial com nenhuma delas. Eles pregam o Evangelho, graças a Deus por isso, e nós também pregamos aqui. Nós somos ligados em Cristo Jesus pela fé, mas ministerial nós não temos nenhuma ligação com eles. Então nós queremos que você nos ajude, que você se inscreva, que você deixe seu like, deixe seus comentários para nos ajudar nesse trabalho. Lá na carta de Paulo aos Romanos, tem um chamado de Paulo para o povo de Israel. No capítulo 10, no versículo de número 13, ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, é por esse motivo que nós pedimos que você nos auxilie, nos ajude, se inscrevendo no programa, no vídeo, se inscrevendo no canal, para que o povo possa ouvir a nossa pregação, o nosso ensinamento, que não tem mistura, que não tem fermento. É unicamente o interesse de ver você salvo, de ver você liberto, de ver você transformado. Eu sei que as pessoas hoje, ao ver a forma que a gente ensina, que eu ensino, que eu falo a palavra, eles às vezes até ignoram. As pessoas dizem: nós estamos querendo ouvir palavra de conforto. Na situação que o mundo está, na situação que está o Brasil, que está toda a humanidade, as pessoas querem ouvir isso. Mas, querido, ouvir isso é bom. Mas isso que nós estamos passando aqui é só o começo. Isso não vai acabar. Isso só vai acabar quando Cristo dirá a sua igreja da terra. É o tempo da tribulação, é o tempo das dores. Você acredita, pelos pregadores que tem por aí, que o crente não vai passar dificuldade? Eu te alerto hoje. Provações que tem na terra não é para ímpio, é para crente. Quem é provado é os crentes. Santa Inquisição não veio para ímpio, veio para crente. Anticristo não vai vir para os ímpios, ele vai vir para você, contra você. É contra você que ele vai vir, é para provar você que o anticristo vai vir. Se você estiver aqui, você se prepare. Se você não estiver, então se prepare para ir morar com Cristo no céu. Por isso nos auxilia e nos ajuda, porque nós precisamos pregar a verdade. Formosos são os pés que anunciam as coisas santas, coisas boas. E você pode fazer parte disso, nos auxiliando. Sem dinheiro não, querido. Que Deus te abençoe e conserve o teu dinheiro. Eu preciso de oração. Eu oro por você todos os dias. Eu oro pelo Brasil. Eu oro pelo mundo. Eu tenho um mapa mundi, onde todos os países do mundo recebem a minha oração. Tenha certeza que nas minhas madrugadas você é meu alvo de oração. Você e todo brasileiro
Seja você crente, seja você macumbeiro, seja você espírita, quem quer que seja você, não importa, preto, branco, você recebe a minha oração, seja você bandido, na penitenciária, no tráfico, onde você estiver, eu estou orando por você, porque você é gente, você é pessoa, você é vida, você é alma, você pertence a Deus, Ele criou você, independente do pecado que você está cometendo, ou independente da santidade que você tem. Aquele que é santo não pode desprezar o que é pecador, e aquele que é pecador não pode querer continuar no pecado. Por isso é que nós estamos pregando, e Deus há de socorrer a todos, por isso nos ajude. Então, você pode recordar isso como foi os filhos de Israel. Deus tirou eles da terra do Egito, e para levar eles para a boa terra, era um percurso que demorava mais ou menos 40 dias, e ficou 40 anos. Por quê? Porque Israel transgredia. Quando Deus provava Israel para ver o que estava no coração deles, Deus não achava o coração deles. O coração deles estava na cebola do Egito, nos pepinos, no alho, nas comidas dos pratos de Faraó. Era isso que eles queriam, era lá que eles estavam. Então, Deus, pela sua misericórdia, prova o seu povo, busca a verdade do seu povo, quer achar o coração do seu povo, quer encontrar o seu povo de pé para que ele possa agir. Deus prospera a todos? Prospera. Mas o que eu quero que você entenda é que prosperidade sem Deus não é prosperidade. Prosperidade sem Deus é algo que Deus dá para todo mundo, permite que todo mundo tenha. Quando o dilúvio acabou, Deus colocou a aliança dele nos céus e disse para Noé e toda a terra: enquanto o homem estiver na terra, haverá sol, haverá luz, lua, haverá frio, haverá calor, chuva não vai faltar sobre toda a terra enquanto o homem existir. Tudo isso está aí. Isso é natural, todo mundo enriquece naturalmente, todo mundo enriquece com o seu trabalho, outros desonestos, e a maioria com honestidade, graças a Deus por isso. Mas isso, querido, não muda. Isso não muda a sua vida. O que muda a sua vida é você entrar no reino de Deus. A riqueza que eu desejo para você está no reino de Deus. Além da salvação, você pode ter tudo nessa vida. Você pode tirar o exemplo de muitos homens na Bíblia que tiveram riquezas, como Salomão, por exemplo, que se enriqueceu, e Jesus chega a falar dele nos evangelhos. Mas o que aconteceu com Salomão? Deus diz para ele: não pegue mulheres de outra gente, e Salomão fez isso, e acabou caindo na mão dos deuses das suas mulheres, e quase que Salomão ficou sem nada. Por amor a Davi, Deus deu a ele, deixou com ele 2 tribos. Você se recorda isso? Você conhece o jovem rico, que era riquíssimo e foi ter com Jesus, guardava parte dos mandamentos, mas o principal mandamento ele não guardava, por isso pereceu. E Jesus disse que é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Não é isso que eu quero para você. Eu quero para você riqueza, como a de Jó, por exemplo. Veja aquele homem, veja que exemplo de riqueza estava Jó. Queridos, a riqueza que tem naturalmente para toda a humanidade, o diabo toca. O que eu quero que você tenha é uma riqueza que o diabo não toca em você. De bens materiais, sim, de bens materiais e de vida espiritual. É isso que eu quero para você, por isso eu prego assim, por isso eu ensino assim. Porque Jó, quando Satanás passava perto de Deus, chegava perto de Deus nas regiões celestiais, Deus perguntou para Satanás um dia: viste meu servo Jó? Ele disse: eu vi. E Deus disse: tem alguém mais fiel do que ele na terra? Ao que ele falou para Deus: tu enriquece ele, tu cobre ele de bens, como é que ele não vai ser fiel? Satanás se andava querendo tocar no que era de Jó, mas a riqueza de Jó pertencia a Deus, era Deus quem dava. Eu quero que você tenha riqueza sim, que Deus te dá. O apóstolo Pedro diz que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios e vigiai. Então, ter riqueza sem o reino, querido, é ter riqueza no mundo, e as riquezas desse mundo o diabo traga, o inimigo toca,
e não tem como você se manter alicerçado na fé, arraigado em Cristo Jesus. As coisas de Deus são sólidas, são puras, são perfeitas, e ninguém toca no que é seu quando você pertence a Deus. E é por isso que eu quero que você se renda aos pés do Senhor. Então, quando o diabo falou aquilo para Deus perante a Jó, Deus permitiu. Por quê? Porque Deus provou Jó. Deus queria enriquecer Jó, queria achar o coração de Jó, como ele procurou no coração do povo de Israel e não achou, e o povo de Israel pereceu. Ele procura o coração de Jó, para saber se o coração de Jó estava mesmo naquilo que ele tinha dado, como Satanás estava acusando, e não era. O coração de Jó era tanto de Deus quanto o que ele tinha. E o que aconteceu com Jó? Ele multiplicou, Deus o abençoou, restituiu tudo o que ele tinha, uma vez mais. Por isso é que eu e você precisamos ter riquezas, mas em Cristo Jesus. O mundo está em aflição, o mundo está caindo aos pedaços, queridos. O mundo está se despedaçando, o mundo está se esfarelando. O mundo que eu digo é pessoas. O mundo está sem afeição natural. Os homens já estão comendo uns aos outros como carne de animais. Os homens já estão se destruindo por si próprios, por vontade própria, sem afeição natural, sem nenhuma aparência divina, enquanto Cristo fez o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O Senhor Jesus diz para os seus apóstolos, guarda isso com você, quando Ele fala para os apóstolos, que quem quiser seguir após Ele, tinha que deixar tudo. Os apóstolos dizem para Ele, nós deixamos tudo, Senhor, deixamos campo, deixamos fazenda, deixamos tudo, o que nós teremos? Jesus disse, em verdade vos digo que aqueles que deixaram o campo, fazenda, família, olha o que é entrar no reino dos céus. Não é a mesma coisa que entrar na igreja, queridos. Eu quero você no reino dos céus. Não é simplesmente uma igreja, onde o pastor te pede tudo. O pastor te pede até o aluguel que você paga. O pastor te pede até a tua condução que tu toma para ir trabalhar. O pastor te pede até o dinheiro das suas compras. Ele pede tudo para você e você dá. O pastor disse, o bispo disse, o apóstolo disse, eu preciso de tanto para pagar o programa, eu preciso de tanto. Ele está falando que é ele que precisa, não é a obra e nem Deus. É ele mesmo. E você está dando, não é para ele, para Deus, é para ele. Na igreja você tem que levar seus dízimos e suas ofertas, porque esse é um mandamento. Esse é um mandamento. Quando Deus disse, não roubarás. O dízimo vem desse mandamento, não roubarás. Então, o que eu estou querendo que você entenda é que o Evangelho precisa ser pregado. Então Jesus disse para os seus apóstolos, quem deixou tudo, nessa vida tem 100%. Daquilo que deixou, como Jó, 100%. E por fim, a vida eterna. Riquezas sólidas, firmes, arraigadas com Cristo, é quando você entra no reino de Deus. Por isso é que o profeta está dizendo aqui, vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Por isso Israel foi destruído, porque Israel não quis servir a Deus. Veja comigo o tamanho da transgressão dos filhos de Israel. E esses, já os que tinham saído da terra do Egito, Israel era conduzido por príncipes, Israel era conduzido por reis. Antes Israel era só os profetas, mas depois pediram reis e Deus lhe concedeu. Mas eu quero que você abra comigo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no livro de Samuel, o primeiro Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. Abra comigo, por favor. E no versículo de número 12. Diz aqui a palavra de Deus. Eram os filhos de Eli, filho de Belial, não conheciam ao Senhor. Ora, o costume desses
sacerdotes para com o povo era que oferecesse alguém um sacrifício, estando-se cozido a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na mão, metia na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo o que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, o vinho, o moço do sacerdote dizia ao homem que o sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, ele não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se lhes respondia o homem: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás o que quiser. Então ele lhes dizia: não has de dar agora, senão tomá-las-ei à força. Então observa aqui que os filhos de Israel, o sacerdote, que era quem conduziu o povo, estava entregue nas mãos do inimigo. Eles não tinham conhecimento de Deus. Tudo o que eles faziam era para o inimigo. O versículo 17: era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor. Desprezavam o que era de Deus. Não obedeciam, não serviam. Eram filhos do sacerdote Eli. O sacerdote Eli era aquele que conduzia Israel. Era aquele que levava adiante as promessas de Deus. Era aquele que cuidava da arca do Senhor. Era aquele que tinha por responsabilidade oferecer a Deus o louvor e adoração. No capítulo de número 3 desse mesmo livro, no versículo de número 18. Dá uma olhada, por favor. Então Samuel lhes contou tudo, e nada lhes encobriu de si. Eli, o Senhor, Eli é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Veja uma coisa aqui: Ana, a mãe de Samuel, ela não podia ter filho, e ela ora a Deus, faz votos a Deus, até que Deus gera um filho para ela. Aos 5 anos, o menino é desmamado, e ela leva para a casa do sacerdote, que era Eli, o seu filho Samuel. E Samuel tornou-se profeta do Senhor. E esse profeta, Samuel, ele escuta Deus chamar um dia ele em sonho, por 3 vezes. Ele, incomodado com aquela voz, foi até o sacerdote Eli. E o sacerdote Eli disse: é Deus que está falando com você. Quando ele vier te chamar, fala para ele: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E assim fez Samuel. E quando Deus orienta Samuel, Samuel não deixa cair uma palavra no chão sequer, das que Deus orientou e das que o sacerdote orientou ele a falar. Ele guardou tudo. Como é que você está fazendo? Você está guardando a palavra de Deus, querido? Você está obedecendo? Você está na promessa, mas em primeiro lugar na tua salvação? Você está em primeiro lugar confiando no que Jesus disse: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas? Porque é isso que o Senhor espera de nós. Veja qual foi o fim dos filhos de Israel. No capítulo de número 4, no versículo de número 1 diz: veio a palavra do Senhor a todo Israel. Veio a palavra
de Samuel a todo Israel. Os filhos de Israel saíram a peleja contra os filisteus e se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a África. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens. Vejam aqui que os filhos de Israel, por não obedecer a Deus, Deus entrega Israel na mão dos filisteus. Deus entrega Israel na mão do inimigo, por quê? Porque os filhos de Eli, Ofni e Finéia, não conheciam Deus e adoravam a Dagom, a um Deus feito pelas mãos dos homens. Deus que não aceita isso, meus amados. Deus que não aceita um homem no lugar dele, uma imagem no lugar dele, e você ir adorando o homem, né? Você chamando o homem de mito, você adorando o homem, igreja de Deus fazendo isso. Queridos, cuidado com a cobrança. Ninguém fica de pé quando quer se passar por Deus. O primeiro a cair foi Satanás. Gosto de repetir isso, porque repetir é sempre remédio, cura para os nossos corações. Então os filhos de Israel não quiseram obedecer, e por isso Deus vigiou o mal sobre eles. Naquele dia, diz a palavra de Deus, 4.000 homens os filisteus destruíram do exército de Israel. Vejam mais para frente. Versículo 3. Tornando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que vá conosco e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Assim o povo enviou homens a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéia, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Você sabe que no passado a glória de Deus era colocada em alianças, era colocada em arcas. Era uma aliança que Deus tinha com Israel. E a aliança era colocada numa arca, para que Deus pudesse, ao Israel invocar o nome dele, ali Deus responder a Israel no clamor deles. E por que era colocada assim? Porque o Espírito de Deus ainda não tinha sido derramado sobre a terra, sobre os homens. Cristo ainda não tinha vindo. Você sabe que a arca foi o instrumento que Noé conservou a raça humana pelo poder de Deus. Ele, sua esposa, 3 filhos e 3 noras, e os animais que com ele estavam. A arca de Deus naquela época era onde Deus respondia a Israel. A arca de Deus hoje, querido, é você que se arrependeu, que nasceu de novo, que está na igreja em busca, em primeiro lugar, da salvação e do louvor e adoração a Deus. Você vai para a igreja porque você quer a Cristo, quer ver Cristo glorificado e Cristo se manifestar a você, dando a você tudo o que você necessita quando você se esforça, quando você trabalha. Não é dizendo que fala os pastores, me dá tanto, que eu preciso de tanto. Se precisa, querido, vai trabalhar. Quem quer, vai trabalhar. Paulo disse que trabalhando é que nós comemos o nosso pão, quem não trabalha não come. Se quer comer, quer ter abundância, trabalha, meu querido. Mas você, pelas promessas deles, a arca do Senhor hoje não é mais um objeto,
Então se faz templo, coloca a arca lá dentro, e vocês vai lá dentro para fazer até tour lá dentro, e paga tanto para isso. Gente, pelo amor de Cristo, meus irmãos, pelo amor de Cristo, desperta. A arca do Senhor não está a aliança do Senhor hoje é com você. A arca do Senhor é você, a glória do Senhor é colocada sobre você, não é sobre uma caneta ungida, um sal ungido, sal grosso ungido. Isso eu fazia na macumba. Quando eu servia os demônios, arruda ungida, descarrego com pólvora. Hoje tem descarrego, só não tem a pólvora, eu acho que não sei. Mas descarrego nas igrejas está cheio. Isso é um amuleto, queridos. Cristo é uma pessoa, é o Filho do homem, Jesus Cristo o homem, Deus o homem. Jesus Cristo é o Senhor da história, não precisa disso. A arca do Senhor é você, quem carrega a glória do Senhor é você. E você vai comprar uma rosa ungida, você vai comprar um lenço ungido, você vai ter algo ungido que não serve para nada, porque a prova está aí. Você vê tudo isso e você não desperta. Acorda, igreja, em nome de Jesus Cristo. Os filhos de Israel pereceram por quê? Por conta disso aqui. E o que eles fizeram da arca? Veja no versículo de número 5. Quando a arca da aliança do Senhor veio ao arraial e rompeu todo o Israel em grande grito, de modo que a terra estremeceu. Os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, os filisteus se atemorizaram, disseram: os deuses vieram ao arraial, ai de nós! Jamais aconteceu uma coisa assim antes. Ai de nós, que quem nos livrará da mão desse grandioso Deus? Desculpe-me. Estes são os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de praga no deserto. Esforçai-vos e portai-vos varonilmente, ó filisteu, para que não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado, e fugiram cada um para a sua tenda. Foi tão grande a derrota, pois caíram de Israel 30.000 homens de infantaria. Olha que coisa, 30.000 soldados. Já tinha morrido 4.000, agora mais 30.000. Por quê? Porque Israel não temia Deus, não obedecia, não servia. Mas os filisteus que não serviam falaram para eles: o Deus que está agora, que nós estamos vindo jubilar lá no meio de Israel, é o Deus que destruiu a todos os homens do passado. Esse Deus é terrível, ninguém pode com eles. Mas os filisteus sentiram que Israel tinha perdido o primeiro combate, e Deus permitiu que isso acontecesse, para que Israel pudesse voltar a ele. Mas nem assim Israel voltou. Vejam mais para frente. No 12. Então correu todo o campo de batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, vigiando, porque o seu coração estava
tremendo pela arca de Deus. Entrando aquele homem e anunciando isso na cidade, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que voz de alvoroço é esta? O homem a toda pressa veio a Eli, que era da idade de 98 anos, e cujos olhos estavam tão escurecidos que não podiam ver. Disse ele a Eli: eu sou o que saiu do campo de batalha, de onde fugiu hoje mesmo. Perguntou ele: que foi que aconteceu, meu filho? Respondeu o que trazia as novas: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve grande matança entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéia, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás junto à porta. Quebrou-se-lhes o pescoço e morreu, pois era homem velho e pesado. Havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo as novas de que a arca de Deus era tomada e que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, mas foi dominada pelas dores de parto. Na hora que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus foram tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Disse ela: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Então, meus queridos, os filhos de Israel, que estavam no comando de Eli, seus 2 filhos, Ofni e Finéias, filhos de Eli, que não temia a Deus e não conhecia Deus, e fazia das coisas de Deus, das ofertas. O que o pastor está fazendo com as ofertas de Deus? O que o bispo missionário está fazendo com as ofertas e os dízimos do Senhor? Eles precisam para quê? Para pagar o programa de televisão, para pagar isso, para pagar aquilo. Para que eles precisam? Oferta que vem da mão do honesto, do trabalhador, daquele que pertence a Deus, que dá com todo amor, com todo o coração, com o coração quebrantado a Deus, com alegria, cumprindo o mandamento. Isso é para sacrifício a Deus. O que ele faz com o dízimo que entra lá? Aonde ele aplica? É na obra de Deus? É no serviço a Deus ou no serviço dele mesmo? Chora, esperneia, pede. Tem uns aí que clamam: eu comi taioba, eu fui assim, eu fui assado. Comeu uma boa comida, queridos. Comeu uma taioba, comeu uma boa comida. Que bom. E aqueles que não comeu nada? Quanto tempo você demorou para vestir a sua primeira cueca, apóstolo? Porque eu fui vestir a minha primeira cueca, nem sabia o nome, depois de 13 anos de idade. Foi assim a minha vida e da minha família. Meu pai e minha mãe geraram 10 filhos, morreu uma minha irmã que eu nem conheci, mas era assim a nossa vida. A gente comia um feijão com farinha
no almoço, e à noite, quando tinha farinha, a minha mãe escaldava água quente, pegava água quente, escaldava a farinha, colocava sal, a gente comia. Era essa a nossa janta, às vezes quando tinha. Viu? Não criou nenhum bandido. Tem 9 vivos. As mulheres, as 4, mulher de um só marido. Os homens, marido de uma só mulher. Nunca precisou de vícios. Tive propostas de igreja. Teve pessoas que chegou para mim, pega o pessoal da sua igreja, que está com você, leva eles para o nosso candidato, e futuramente você será um cabo eleitoral e você entrará na política conosco. Me fez proposta. O apóstolo Paulo diz que ele dispensou salário, que ele dispensou tudo para ganhar a Cristo. Eu dispensei tudo isso para servir a Deus. Eu preciso de que Cristo nos ilumina, que Cristo nos direciona para nós pregarmos o Evangelho. Do contrário, nós vamos nos tornar como Eli e os seus filhos, nas mãos dos filisteus. E quem é os filisteus desse ano, desse tempo, dessa geração? Satanás e seus demônios e os seus falsos profetas e falsos ensinadores. Eu quero que você reconheça o Evangelho e nasça de novo. O resultado daqueles homens que ficaram com a arca, que também não pertencia a Deus, está no capítulo 5, diz aqui: depois que os filisteus tomaram a arca de Israel, levaram de Ebenezer a Asdod. Então os filisteus carregaram a arca de Deus e introduziram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Olha o Deus que servia os filhos de Eli. Não conhecia Deus, e o que era de Deus, as ofertas de Deus, eles pegaram e serviam aos ídolos, aos demônios. E Deus nunca vai aceitar isso. Eli, já velho, não tinha como ver, como saber o que os filhos estavam fazendo, mas o seu coração temia isto. Então, Deus, que não aceita isso, permitiu que os filisteus viessem e fizeram isso com os filhos de Israel. Queridos, a devastação da terra, a destruição da terra hoje da humanidade, é exatamente isso. A desobediência por causa da verdade, que não querem obedecer. Alguém disse, mas isso é lá no passado. Vamos ver no presente? Vamos ver o que Paulo diz na carta aos Romanos? Paulo fala sobre a desobediência da humanidade na carta aos Romanos. Vejam aí, Romanos capítulo de número 1, capítulo 1 de Romanos, dos versos 28 para frente. Olha o que Paulo diz. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, olha de quem Deus fala aqui, através do apóstolo Paulo, dos filhos de Israel, que Deus fez tudo por eles, mas eles não se importaram em obedecer a Deus, e nem tomar conhecimento de Deus. A igreja não está preocupada que você conheça Deus, está preocupada que você leva lá, te faz uma palavra bonita, te dá uma palavra bonita, um discurso bonito, e te promete isso, 1 milhão de coisas, e tu cai na lábia dele e dá. Mas salvação, eles falam que você está salvo. Examina-se o homem a si mesmo, é o que a Bíblia nos relata, e o que a Bíblia nos diz. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não se importarem em conhecer a Deus, e ele os entregou a um sentimento pervertido, para fazer coisa inconveniente. Estão cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda,
engano e malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães. Não obedece o pai nem a mãe. Quebra um dos mandamentos: obedeça a teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Você quer saber se os mandamentos estão no Novo Testamento? Você vai saber já já. Nós vamos falar disso. Então, o que Paulo está dizendo aqui: são nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, embora tenha conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as faz, mas também aprova os que as praticam. Queridos, se você pratica, se você está acompanhando alguém que está fazendo isso, aconselha, porque o meu trabalho aqui, a minha pregação aqui, é para que você acorda, para que você desperta. Uma pessoa que vive sem correção é uma pessoa que não tem como se acertar. E se estás sem correção, estás difícil de ser disciplinado por Deus. Não vai avante. Não vai avante. A carta aos Hebreus diz: corrigi-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que não endureça pelo engano do pecado e se ensoberbeçam. Porque se estáis sem disciplina, sem correção, não sois filhos, mas bastardos. Queridos, você foi chamado para ser filhos, e é por isso que eu ensino assim. Porque o reino de Deus é como um caminho, e o caminho é estreito, o Senhor Jesus disse, e apertada é a porta que conduz à vida. E eu quero te conduzir, porque quando você entra nesse caminho, ele se alarga para você, porque Cristo está nele, ele é o caminho, e você vai tranquilo, sossegado, conduzido por ele. Mas é preciso que você faça o que Jesus diz: quem deixou tudo isso por amor de mim, terá nessa vida 100% e por fim a vida eterna. Eu prego assim, não é porque eu quero o teu mal. Eu prego assim porque eu quero ver você salvo e próspero em Cristo Jesus. Eu prego assim para que você conheça esse Deus. Olha aqui o que Paulo está dizendo acerca dos romanos e acerca dos judeus. Não teve conhecimento de Deus. Olha porque Eli perdeu a vida. Olha porque os filhos dele morreram, porque a arca foi tirada. Porque eles não obedeceram. No capítulo 5, nós estávamos lendo lá de 1 Samuel. Porque os filisteus não eram dignos de ter a arca do Senhor. Deus permitiu que fosse para lá para ele castigar os filisteus. E Deus recuperou a glória em Israel, de maneira que aquela arca serviu para a destruição dos filisteus. Eles criaram hemorroidas, tumores dentro deles, por causa da arca do Senhor que eles tinham colocado aos pés de Dagom. A arca de Deus é para colocar a graça, a aliança de Deus, é para colocar o poder de Deus, e é você essa arca, meu querido. Você não é para estar como instrumento barato na mão dos homens. Por isso é que eu convido a você para que nós possamos conduzir esse trabalho juntos. Tenha certeza, Deus vai te prosperar. Deus vai derramar a sua bênção sobre a tua vida. Mas Deus quer fazer com que você desperta para ver tudo isso aqui. A posição dos homens examinam, porque o desejo da maioria é o seu próprio bem-estar, é a sua própria vontade, é os seus próprios interesses. Porque a igreja é interessada por política. Os homens nunca se fartam do que eles pedem dentro da igreja.
Todo dia eu preciso de 10 mil, eu preciso de 7 milhões, eu preciso de 7 mil dizimistas, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nunca se fartam, porque é para eles e não para Deus. Por isso, Cristo quer fazer de você um vencedor, mas através da verdade e do conhecimento da sua palavra. Que Deus abençoe você e que Deus te ilumine, que Deus te prospere e acredite. Oro por você todos os dias da minha vida, nas madrugadas, nos meus sacrifícios a Deus, nos meus jejuns, nas minhas orações. Você é meu alvo de oração. E eu tenho certeza absoluta que se você obedecendo, Deus vai te abraçar. Não quero, mais uma vez, vou repetir, que você deposite dinheiro, não. Quero que você pegue seu dinheiro e cuide da sua vida e da sua família e prospere, enriqueça, fazendo o que Deus manda a você, levando o seu dízimo, a sua oferta conforme a palavra de Deus. Não como esses aqui estão querendo, que Paulo está dizendo, mas como você foi chamado, como Deus determina, trazei a casa do tesouro. Vou falar de dízimo futuramente, o que representa e o que é ele dentro da igreja. Mas quero que você sirva a Deus. Que Deus te abençoe e que Deus cuide de você, porque Ele está fazendo isso, e que você se cuide. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.